Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de nutrição e dietética, tá? Antes de mais nada, eu fiz aqui a classificação, né? Porque nós já aprendemos ali o que é alimentação, o que são nutrientes, o que é nutrição, mas afinal de contas, o que é dietética, tá? Eu coloquei aqui um conceito para vocês, que a dietética é o estudo, né? Que é aplicado aí a princípios e processos básicos da ciência da nutrição no corpo humano, ou seja, a dietética ela irá de entender quais são os princípios, né? Quais são as ações dos nutrientes advindos do alimento em nosso organismo. Então, por isso que nós estudamos essa disciplina, porque eu preciso entender o papel do alimento ao meu organismo, né? Nós sabemos que o alimento, ele traz a questão do emocional, né, do bem-estar, ela tem a sua ação psicológica sobre os indivíduos. Nós sabemos que o alimento, ele também é uma ferramenta no qual ele vai fazer com que as pessoas interajam, né, umas com as outras, as reuniões em que o alimento ele se faz ali é como uma ponte entre as pessoas, né, para que elas possam ali ter essa convivência social, né, entendemos todos esses conceitos, mas ainda assim o que é mais importante para nós profissionais da enfermagem é entendermos de fato a ligação do alimento com a nossa saúde, tá? Mas obviamente que nós não podemos fazer essa distinção desses fatores que eu explico a vocês, que é super importante, que são os fatores que irão intervir ali na alimentação de cada indivíduo, tá? Nós sabemos aí que existem modelos exatos, né? O que é de fato uma alimentação saudável, o que não é, mas nós temos que ter em mente que existem vários fatores que intervêm nesse processo, e dentre eles, aquilo que nós sempre falamos, da questão sociocultural. Uma vez que uma pessoa ela não tem as condições adequadas aí, as condições sociais, ela não tem dinheiro para adquirir ali uma alimentação de fato saudável, variada, obviamente ela se limitará a um determinado grupo de alimentos, provavelmente com poucos valores nutricionais, né, em decorrência do não acesso a alimentos com mais propriedades, né, uma alimentação mais variada. Então, logo nós temos que pensar que os fatores sociais, eles interferem nesse processo da nutrição de cada pessoa. Outra coisa que super vale a pena a gente reforçar, a questão que cada pessoa, né, cada família, cada contexto tende a replicar os seus hábitos alimentares, né? As crianças até a idade escolar, os seus gostos e predileções alimentares, eles são muito baseados no que ele percebe, o seu pai, a sua mãe, né, as crianças que ainda moram com os avós, ele tende a replicar, a reproduzir os hábitos familiares alimentares, né? Então é mais uma influência que nós temos nesse processo da nutrição também, tá? Colocamos aqui também outros fatores. Nós sabemos que nós estamos vivendo num momento de muito estresse a toda uma população mundial, em decorrência da questão da pandemia, em decorrência de mudanças de vida, né, em que todos nós tivemos que nos adaptarmos. Então, todas essas situações, elas interferem no processo nutricional das pessoas. De que modo? As pessoas nesse momento de estresse, elas ficam menos atenciosas, elas têm menos disposição, tá? De um modo geral, tá, gente? Por favor. Elas têm menos disposição para o preparo adequado dos alimentos, né? A alimentação saudável, ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tendo em comparação ali com os fast foods, os quais a gente compra rapidinho, chega, é bem mais prático, a gente não tem muito trabalho, onde os seus valores nutricionais são mais baixos. Então a gente pensa que todas essas circunstâncias do qual eu digo a vocês, essa questão social, né, comportamental, elas interferem ali no processo de alimentação de uma determinada população, tá? Então isso é super importante nós entendermos. Falando agora sobre a importância, vamos reforçar a importância dos alimentos. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos de nutrientes. Eu só vou fazer aqui um adendo sobre a vitamina D, né? Todas as vitaminas, elas nos são fornecidas através dos alimentos, salvo a vitamina D, que nós adquirimos através do quê? Do contato da nossa pele com os raios solares, tá? Mas de modo mais abrangente,
todo e qualquer nutriente que o meu corpo precisa para manter suas funções vitais serão oferecidos pela nutrição. Os alimentos nos fornecerão todos os nutrientes que nós precisamos. Precisamos de uma necessidade muito exagerada? Obviamente não, tá? Como eu já expliquei a vocês na aula anterior, tudo que se transforma em excesso, nutrientes em excesso também podem se tornar substâncias tóxicas ao nosso organismo e serão devidamente excretadas através da urina, através das fezes, tá? Então, tendo em vista que pessoas saudáveis, né, que fazem ali uma alimentação equilibrada, que reúnem diversos grupos alimentares em suas refeições, tendo em vista isso, essas pessoas obviamente adquirirão os nutrientes necessários para que, de fato, seu organismo exerça aí as devidas funções, tá? A suplementação de vitaminas e proteínas, uma vez que eu tenho uma alimentação balanceada, não tenho nenhum problema de saúde, que fará com que essa absorção dos meus nutrientes sejam prejudicadas. Obviamente eu não preciso fazer essa suplementação. O meu corpo já vai mandar embora através da urina ou através das fezes. Tanto é que quando as pessoas fazem o consumo de complexos vitamínicos, elas logo percebem que as fezes elas ficam talvez diferentes. Ou a urina mais concentrada e com um odor mais forte, justamente porque vai ser excretada. Então, logo, todos os nutrientes que nós precisamos, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada nos fornecerá, tá? O que eu tenho que ter em vista dentro dessas questões alimentares são aqueles fatores que eu expliquei a vocês, as questões sociais, que são de suma importância, né? Porque é fácil a gente falar sobre essa questão de alimentação saudável, alimentação variada, quando uma pessoa ela tem condição e quando não tem. Isso faz com que ela fique mais propícia a não ter uma alimentação saudável, né? Falamos também da questão do cunho social, no sentido que a gente sabe que o alimento ele reúne as pessoas, né? Ele faz com que haja esse encontro. Então, muitas vezes as pessoas se alimentam de acordo com essa questão do grupo qual elas fazem parte. Falamos também que as crianças elas tendem a reproduzir os hábitos alimentares de seus pais. Obviamente, gente, dentro desse processo existem coisas que os pais consomem, as crianças não gostam, mas de um modo mais amplo, a grande tendência é que as crianças elas tenham como referência a alimentação de seus pais ou de seus avós, as quais elas sempre estão ali presentes e vão ter como referência, tá? A questão psicológica também. O alimento, ele tem esse apelo, né? Ele faz com que o sabor, o apreço que temos a ele nos gere a sensação de bem-estar, né? Principalmente aqueles alimentos doces, né? Os carboidratos, eles fazem com que a gente, ao seu consumo, a gente tem essa sensação de bem-estar. E por que isso acontece? Nós temos aqui na língua várias bolinhas, né? Essas bolinhas, elas são chamadas de papilas gustativas. E elas que farão com que nós possamos sentir o sabor dos alimentos. E como todos os nossos órgãos fazem essa comunicação com o cérebro. Então, eu consumo um alimento qual eu acho saboroso, né, da minha predileção. Obviamente, essas informações serão logo liberadas ao cérebro, que vai projetar uma reação, ou seja, consumirei um chocolate, as minhas papilas gustativas entram em contato com essa substância e aí o meu cérebro logo projeta uma resposta frente ao consumo dessa substância, tá? Então, é bem importante essa questão também do que o alimento traz ao outro, né? Essa questão do psicológico, porque ele também tem essa função de trazer essa sensação de bem-estar. Outra coisa que é super importante nós falarmos também é a apresentação dos alimentos, né? Os alimentos, eles precisam, até para os nossos pacientes hospitalizados, obviamente que essa apresentação, ela precisa ser atraente, né, a esses pacientes. Eu não posso colocar ali de qualquer jeito, montar o prato ali de qualquer jeito, se bem que no hospital nós temos profissionais que farão isso, mas na nossa vida nós não podemos montar o prato de qualquer jeito e ofertar aos nossos filhos. Isso não fará com que haja essa vontade de comer, justamente por conta da percepção visual, né? Tudo que eu vejo através dessas fibras são conectadas ao cérebro, o meu cérebro projetará uma resposta. Então, se eu vejo algo que não é agradável aos meus olhos, obviamente o meu cérebro projetará uma resposta e eu já farei uma recusa do alimento. Então, é super importante a apresentação. Assim como nós já falamos em microbiologia, fatores de higiene,
conservação desses alimentos e, óbvio, respeitando sempre as datas de validade, tá? Pessoal, também é sempre muito importante que durante o processo em que faremos a nossa refeição, tenhamos ali um lugar adequado, devidamente higienizado, devidamente tranquilo, para que assim a refeição seja feita de uma forma mais saudável, né? Lembrando sempre que a digestão, ela já começa na mastigação, já começa na boca, logo assim, todo esse processo da alimentação, da refeição, ele é muito importante, pois tenhamos aí que fazer adequadamente, calmamente, para não termos nenhum comprometimento digestório, certo? Como que o nosso cérebro funciona em relação à fome? Toda vez que eu tenho fome, significa que os meus nutrientes estão baixos no meu organismo, tá? Então eu tenho fome, é uma forma do seu cérebro lhe dizer que algo que precisamos de nutrientes. E aí você sente fome, você se alimenta e você repõe esses nutrientes. Quando eu reponho os nutrientes, eu me sinto saciado. Quando eu me sinto saciado, é o seu cérebro lhe avisando que você adquiriu ali os nutrientes necessários para as suas funções metabólicas, tá? Por isso que quando a gente passa um pouquinho do ponto, você já está devidamente saciado e você insiste em comer, obviamente você não se sente bem. Por quê? Você já tinha adquirido todos os nutrientes até se sentir saciado. Depois que você está saciado e você come, obviamente você não terá um processo digestório tão tranquilo, porque você passa um pouquinho do ponto, né? Então você acumulará nutrientes em excesso, que atrapalha o processo digestório. Então aí a gente se sente mal. Então a saciedade é como se fosse aí uma forma do seu cérebro lhe dizer que você adquiriu nutrientes suficientes para fazer as suas reações metabólicas. Então é super importante nos atentarmos a isso, tá? Então, pessoal, aí da mesma forma, quando você sente vontade de urinar, de liberar a diurese, é o seu cérebro lhe avisando que o seu corpo tem um volume de líquidos significativo que precisam ser excretados, onde todos esses excessos de nutrientes serão excretados através da urina, através das fezes. Lembrando que as fezes também, quando tem vontade, é o seu cérebro lhe avisando que o bolo fecal já está formado e aquelas toxinas serão liberadas através ali da liberação deste bolo, tá? Vamos falar então sobre as classes de alimentos, tá? Então os alimentos, pessoal, eles são divididos aí em algumas classes. Vamos falar dos alimentos energéticos, tá? Os alimentos energéticos são os carboidratos, né? Onde encontramos carboidratos? Biscoitos, pães, massas, né? Doces. Esses carboidratos, eles fazem o que em nosso organismo? Eles fornecem energia para que as minhas células trabalhem. Logo, então, o carboidrato é essencial para que minhas funções orgânicas ocorram. Os carboidratos, o alimento, ele vai fornecer para as minhas células que desempenham funções específicas em cada órgão, tenham ali a devida energia, tá? Então, o carboidrato, ele é fundamental. Quando a gente fala, assim, desse pessoal que faz dieta e tal, obviamente, se faz necessário procurar uma fonte de carboidrato menos calórica. Mas o carboidrato, ele é fundamental para que as ações do nosso organismo ocorram e tenham energia. As células, elas precisam ter energia para trabalharem. Elas fazem muitas funções, elas trabalham muito as nossas células. Elas morrem, se recompõem e para que isso ocorra, todos esses processos ocorram, o nosso corpo é uma máquina que sempre está trabalhando. Precisamos da devida energia e essa energia é advinda da onde? Da alimentação. Mais especificamente falando dos carboidratos, são essenciais para que possamos manter o equilíbrio do nosso organismo. Então, os carboidratos, pães, massas, bolos, macarrão, eles contêm, esses alimentos contêm carboidratos que farão com que as minhas células tenham a devida energia, tá? Os alimentos energéticos, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês também. O arroz, macarrão, milho, tá? Mandioca, batata, carboidratos, tá? Vamos falar então dos alimentos reguladores. Como o próprio nome sugere, os alimentos reguladores são aqueles que farão com que o meu organismo mantenha o seu equilíbrio, tá?
as minhas células de defesa consigam executar as suas funções, as minhas células cardíacas consigam trabalhar adequadamente, farão com que a gente consiga se manter ali resistente mesmo à mudança de temperatura, mediante as situações adversas, manter o equilíbrio do organismo. Os alimentos reguladores, eles farão com que o organismo se mantenha equilibrado, tá? Imunidade, tá? Para que todo o seu intestino funcione direitinho, o seu estômago direitinho. Então, sendo assim, se faz extremamente necessário o consumo desses alimentos, tá? Os alimentos reguladores, ricos em vitaminas, abacaxi, cenoura, laranja, limão, tomate, morango, alface, as hortaliças, maçã, beterraba. Todos esses nutrientes, eles nos fornecerão as vitaminas, principalmente, tá? Deixei aqui para vocês anotadinho, vitamina A, B, C, fibras, tá? Que farão com que o nosso organismo consiga executar ali as suas funções esperadas, tá? Então, os alimentos reguladores, eles aumentarão a nossa imunidade, nos tornarão mais resistentes, tá? Super importante. Os alimentos construtores. Os alimentos construtores, eles são aqui praticamente os alimentos, as proteínas. O que as proteínas fazem? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma ferida no meu organismo e essa ferida precisa de uma cicatrização. Qual classe, principalmente, que eu tenho que fazer a ingesta? Alimentos construtores, porque os alimentos construtores, eles fazem a renovação dos nossos tecidos, tá? Até no processo cicatricial, eles ajudam na regeneração desse tecido. Os alimentos construtores, eles constroem novos tecidos, né? Então, eles são super importantes ao nosso organismo, tais como queijos, carnes, ovos, leite. Então, é super importante, tá? E ainda nós temos os energéticos extras, que são assim, alimentos extremamente doces, fast food, que na verdade são extremamente calóricos e não são tão necessários assim na nossa dieta, certo? Pessoal, coloquei aqui para vocês porque ontem vocês me perguntaram sobre o ganho de peso. O ganho de peso está vários fatores aí envoltos dentro dessa circunstância. Uma pessoa, ela ganha peso porque ela tem fator predisponente para isso, hereditário, ou seja, se eu tenho alguém na minha família com obesidade, eu tenho uma propensão a ter por conta dessa questão genética, tá? Então, temos fatores hereditários. Temos fatores de sedentarismo. Quanto mais sedentária eu sou, menos caloria eu gastarei. Obviamente, vou acumular, vou ter um ganho de peso significativo em decorrência da minha ausência de prática de atividades. Isso irá acontecer. Fatores sociais também, né? Como nós já dissemos anteriormente, por conta dessa questão de hábitos, né, de toda uma sociedade, alimentos industrializados, pouca atividade física, o estresse também. O estresse é um fator desencadeante para vários problemas de saúde, dentre eles a obesidade. Uma vez que a pessoa é estressada, obviamente o seu organismo não cumpre adequadamente as funções que são necessárias para mantermos o equilíbrio. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Deixo aqui o material para vocês. Atentem-se aí à atividade. Deixe toda e qualquer dúvida referente a esse tema que eu irei esclarecer para vocês na próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!